Amém. Nós então vimos até agora 3 princípios de sabedoria que o Senhor nos deu aqui. O primeiro, não há colheita sem que antes haja plantação. O segundo é estar preparado para as oportunidades que o Senhor enviar. O terceiro é estar apresentável, adequando-se ao público em que eu quero me comunicar. Mas a história continua. Em Gênesis 41, versículo 17, versículo 15, depois que José saiu da masmorra, se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó, versículo 15 em diante diz assim: Este lhe disse: tive um sonho, Faraó dizendo agora a José, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Pare aqui, e nós temos mais um princípio que se enquadra exatamente a nós que somos cristãos. A quem honra, honra. A quem glória, glória. Irmãos, nós somos representantes do Senhor, e o que nós precisamos exatamente deixar claro, onde formos e para quem formos, é de que tudo que temos, é de que tudo que somos, e até mesmo se os nossos caminhos estiverem sendo prosperados, isso não vem de nós, é dom de Deus. Muitas vezes começamos dizendo, o Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, mas de repente as coisas começam a dar certo, e os caminhos começam a prosperar, e as coisas começam a avançar, e de repente aquela pessoa que começou a subir de cargos dentro de uma empresa, ou aquele empresário que começou então a prosperar a sua empresa, esquece-se, não apenas de quem o instituiu ali, mas de quem o estava prosperando até ali. 2 homens bíblicos, que revelam sonhos, entendem de maneira muito clara a importância de reconhecer de quem é a honra. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Agora, a humildade não é eu desfazer-me de mim mesmo, ou desfazer-me do que tenho. Aprendam isso. Humildade não é eu olhar para o Celso e dizer, Celso, bonito esse óculos. E o Celso falar, droga, Felipe não tem óculos, eu tenho óculos. Pronto, agora eu sou humilde. Desfiz do meu óculos. Uau, ufa, estamos agora. Não. Humildade é o Derek ter dado óculos para o Celso. E quando o Felipe chegar e dizer assim, Celso, que bonito esse óculos, bonito, né? Derek que me deu. Eu não teria condições, eu não teria competência, nem teria capacidade de ter esse óculos, se o Derek não tivesse me dado. Humildade não é pobreza. Humildade é reconhecer de quem é devida a glória. Eu retiro de mim e dou para você. E quem é devida a glória por todas as coisas em nossas vidas? Quem nos capacita? Quem nos dá forças? Quem nos dá o fôlego? Quem nos orienta? Quem nos abençoa? Quem nos prospera? Quem nos deu os códigos de sabedoria? Quem? O Senhor. Quando José foi interpretar então o sonho aqui, a Bíblia diz que ele responde a primeira coisa, ele recebe um elogio. Faraó diz a ele, eu ouvi dizer que você, olha só o que diz, tive um sonho, não há que eu interprete, ouvi dizer porém a teu respeito, que quando ouves um sonho, você pode interpretá-lo. Ele poderia dizer, obrigado, qual é o sonho? Posso mesmo, eu sou o cara. Mas a primeira resposta que ele dá ao rei é, então, chamou, na verdade eu não interpreto nada não. Imagina a primeira coisa. Ele começa dizendo, não está isso em mim. Eu acho que se ele parasse aqui, Faraó ia dizer, para que eu te chamei então?
Eu não tenho capacidade de resolver o seu problema. Eu não tenho capacidade de interpretar o seu sonho. Eu não tenho mérito nenhum. Mas, contudo, entretanto, todavia, Deus vai dar resposta favorável a Faraó. Quando Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, a Bíblia nos conta de que Nabucodonosor também chega a Daniel e disse: Daniel, tu podes? E ele disse: eu não, mas há um Deus nos céus que revela sonhos. Ou seja, eles fizeram exatamente aquilo que foi chamado com que eles fizessem, mas a glória eles nunca tomaram para si. É como se dissesse: a minha empresa está prosperando, mas nunca fui eu. Se eu tive sabedoria para administrar até agora, foi o Senhor. Se os clientes vieram, foi o Senhor. Sabe o que me indigna? E eu converso isso com amigos, eu digo para eles assim: alguns amigos ferem princípios do Senhor por causa de clientes. E eu disse: sabe o que você está dizendo ao Senhor? O Senhor nunca dependeu do Senhor. Porque se você fere princípios de Deus por conta de clientes, é porque você nunca acreditou que a prosperidade foi do Senhor. Mas a prosperidade foi por causa do cliente. E o cliente, quem trouxe foi a sua capacidade, nunca foi Deus. Mas quando eu escolho, dizendo: olha, quem me trouxe até aqui, quem me prosperou até aqui foi o Senhor, eu vou dizer não, porque não é o teu dinheiro que me prosperou, foi o Senhor. Eu vou dizer não, porque não foi você que me trouxe até aqui. Às vezes eu conheço pessoas que dizem não. Irmão Derek deu uma vez um testemunho aqui para os jovens, de um não que ele disse dentro da empresa. Ele falou: agora, estou só aguardando que dia que eu receba a carta de demissão. Mas entender que quem me prosperou e quem me colocou aqui é o Senhor, me faz entender de que não foi o meu patrão. Eu sirvo o meu patrão porque eu sirvo ao Senhor. Mas no momento que eu tiver que escolher entre meu patrão e o Senhor, eu não tenho dúvidas, o Senhor é quem está em primeiro lugar. Eu sirvo ao meu cliente porque foi o Senhor que trouxe ele. Mas no momento que eu tivesse que escolher entre o meu cliente e o Senhor, não há dúvidas nisso. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos aqui olhar nessa visão de Daniel, de José, é que José retira de si a glória e diz: a glória, a capacidade, o mérito, o louvor, tudo aquilo que eu posso entregar para você, Faraó, não vai vir de mim, vai vir do Senhor. A quem honra, a honra; a quem glória, a glória; a quem o louvor, o louvor. Versículo 17: então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e passavam no carriçal. Após essas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. As vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após ela nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. E agora ele então começa a revelá-lo. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após a primeira, serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e depois seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra,
em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, sonhou 2 sonhos sobre o mesmo significado, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Ponto. Eu pergunto aqui para vocês, e agora eu vou falar sobre 2 princípios mais a você aqui. Faraó chamou José para quê? Para interpretar o sonho, ponto. Quando terminou esse aqui, o sonho de Faraó foi duplo, se a coisa é estabelecida por Deus, Deus se apressa a fazê-la, ponto. Eu respondo, ele entregou o que o Faraó queria, sim ou não? Entregou, ele pediu o sonho foi entregue. Eu te chamei para você me interpretar o sonho, te interpretei o sonho, não te interpretei? Obrigado, Deus abençoe sua vida, amém, onde eu vou? Mas aqui a história não acaba assim. Nós temos um princípio. No mundo dos negócios, é uma expressão em inglês, se chama over delivery. Sabe o que é over delivery em inglês? Entrega além do esperado. Ele foi contratado, ele foi chamado para entregar até aqui. Mas ele entregou aonde? O que vai acontecer agora? Ele não espera o Faraó perguntar. Ele não espera Faraó pedir. Se você continuar a leitura, você vai ver de que Faraó não fala, e o que eu faço? Não, nem dá tempo. Faraó faz um pedido para ele, me revele o sonho. José entrega o que Faraó quis, mas ele agora vai além. Ele faz o quê? Ele entrega além do que Faraó esperou. Faraó pediu para ele entregar isso, ele entregou. Não adianta não entregar o que foi pedido. Ele entregou o que foi pedido. Mas ele diz, mas deixa eu te entregar um negócio além. Olha que princípio. Eu acabei de terminar uma obra. A gente às vezes faz obra, o senhor José trabalha com obra, né? Acabei de terminar uma obra, uma reforma numa empresa. E toda vez que termina a obra, eu sento com a minha esposa e falo o que a gente faria de novo e o que a gente errou. Porque toda obra tem erro, né? Coisa que a gente faria de novo, não faria. E a gente foi analisar os prestadores de serviço. Quem trabalharia de novo com a gente e quem não. Adivinha quais são aqueles que a gente listou que trabalhariam de novo com a gente? Quem entregou mais do que a gente esperava. Quem entregou o que a gente esperava. Por que você não trabalharia com quem entregou o que você esperava? Não sei, talvez eu testaria outro. Mas quem entregou mais do que esperava, a gente fica assim, Eu tenho um pintor, ele me entregou mais do que eu esperava. Qualquer outro pintor ia me reclamar de um monte de coisa. Ele entregou mais do que eu esperava. A gente já está provavelmente na 10ª obra junto. Vamos para a 11ª. Agora o tio eletricista acabou, não faz mais. Vai ser a última. Mas eu tinha um pessoal de marcenaria, olha, me entregou além do que eu esperava. Me deram um prazo, entregaram antes do prazo. Contratei um serviço, fizeram mais do que o serviço esperado. Com certeza vão trabalhar de novo. Estava conversando essa semana com 2 profissionais. Um era um pintor e um era um instalador de ar-condicionado. E nós estávamos conversando sobre como no mundo de hoje já tem que bater palma para quem entrega aquilo que foi contratado, né? Às vezes não entrega nem o que foi contratado. Agora a pessoa que entrega o que foi contratado e entrega além, uau, over delivery, entrega além. E é o que José fez. A história continua agora, e ela nos fala de 2 princípios aqui. O princípio entrega além do que é esperado. Mas um segundo princípio que nós vemos aqui, e que para mim, eu falo para você que dentro dos negócios é um dos princípios mais essenciais, principalmente para quem é funcionário. Traga a solução. Existem alguns entre nós aqui que são empreendedores e tem funcionários que trabalham para si. O melhor funcionário é o funcionário que traz o problema? Não. Já aconteceu uma vez um funcionário chegar para mim e dizer assim, olha, está tendo um vazamento. Aí eu cheguei para o funcionário e disse, e aí? Não, só estou te contando. Eu falei, entendi. Você já ligou para o encanador? Não. Eu falei, então liga para o encanador. E aí depois eu disse, você entende? Tem um problema, liga para o encanador, já faz o orçamento, já vê tudo. Só procura o chefe, o patrão,
para responder às vezes se pode sim ou não, pode aprovar o orçamento ou não, mas já traz toda a solução, já traz tudo resolvido. José aqui fez algo que no mundo dos negócios é absurdamente sensacional. Lembrando que essa história tem 4.000 anos, mas é tão sensacional hoje ainda. A Bíblia diz o seguinte, vamos ler ali, versículo 32, ele termina dizendo: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, Deus se apressa a fazê-la. E aí, antes de Faraó perguntar qualquer coisa, José diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Uau! Ele revelou o sonho, ele deu a notícia, porque Deus não deu a solução, Deus deu a solução no sonho. Não, Deus contou um fato. E o fato é, vão vir 7 anos de muita fartura, depois virão 7 anos de derrota, de fome, de escassez. E acabou, Deus não disse o que fazer. Mas na sabedoria que Deus deu a José, quando José se apresenta, José conta o problema, mas José não vai embora com o problema, não joga o problema no colo de Faraó e vaza. José entrega o problema. E antes de Faraó, os seus oficiais pensarem na solução, ele diz: e já tem uma solução para vocês. Vocês vão fazer isso. É lógico que a decisão final caberia a Faraó, mas ele trouxe o quê? Irmãos, se você aplicar de tudo que eu falei, esse princípio, eu te garanto que já avança muito. Eu sou advogado de formação. Quando o cliente traz para mim um problema, ele quer o quê? A solução. Aqueles aqui que são empreendedores, quando o funcionário traz o problema, qual é o melhor funcionário? O funcionário que traz junto a solução. Se às vezes eu tenho um problema, às vezes eu estava nessa obra que eu estou contando para você, e aí essa semana chegou um profissional e disse assim: temos um problema. E eu disse para ele: tranquilo, porque com certeza você já está com a solução. Eu falei: porque com certeza se você não tivesse a solução, você não traria esse problema, né? Você iria pensar. Eu imagino, disse para ele. Você iria pensar na solução antes de me trazer o problema. Esse funcionário disse: sim, eu já tenho a solução. Eu falei: ok, então me conta, o que eu preciso decidir? Talvez eu tenha que decidir quanto custa isso aí, essa brincadeira, para ver se aprova. Mas você tem a solução, não tem? Ok. Irmãos, você entende como isso se aplica em tudo? Não se aplica apenas a quem é empresário, se aplica para quem é funcionário. Ao empresário trazer a solução para o seu cliente, ao funcionário trazer a solução para o seu patrão. Mas independentemente, são princípios de finanças que nós como cristãos recebemos de Deus, de sabedoria para aplicarmos no nosso dia a dia. O Salmo 119 é um salmo que diz: eu sou mais sábio do que os anciãos, porque guardo os teus testemunhos. Os anciãos são em tese mais sábios, por quê? Porque viveram mais. Mas o salmista disse: eu sou mais sábio que os anciãos, por quê? Porque eu guardo os teus testemunhos. Sabe o que é um testemunho na Bíblia? Um testemunho é uma história contada, algo que foi testemunhado. Um testemunho é alguém que lê a história de José, pega os princípios dela, guarda para si, e isso faz com que essa pessoa se torne mais sábia do que um ancião. Sou mais sábio do que os anciãos, porque eu guardo os teus testemunhos. Agora aqui, José então traz uma solução. E dentro dessa solução há um princípio milenar também. Uma sabedoria que o Senhor deu a ele, porque não foi ele que veio essa sabedoria. Mas ele traz 2 soluções aqui. A primeira que ele traz a Faraó foi, agora versículo 33, agora pois escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, o ponha sobre a terra do Egito, faça isso e ponha administradores sobre a terra. Olha aqui, a primeira coisa que ele diz a Faraó: você agora vai saber fazer RH, isso aqui, recursos humanos, é gestão de pessoas. Primeira coisa, se um dia você for colocar alguém como líder de setor, se um dia você for querer ser, ele diz: o líder tem que ser sempre alguém ajuizado e sábio.
Nunca pode ser alguém desajuizado e tolo. Alguém desajuizado e tolo não é um bom líder. E ele diz a Faraó: não coloque qualquer pessoa, coloque alguém ajuizada e sábia. Eu gosto dessa expressão, ajuizada. Ela é uma expressão hebraica que dizia: aquele que discerne as coisas. Ajuizado significa aquele que olha, compreende e discerne, aquele que dá um bom diagnóstico. Acho que quando ele disse para Faraó assim, ó, escolhe alguém que dá um bom diagnóstico dos problemas para colocar de líder. Acho que o Faraó ficou olhando para ele e falando: ó, o cara me dando diagnóstico do meu problema aqui. Já sei quem eu vou colocar. Ele disse: um bom líder é alguém que dá diagnóstico dos problemas, solução. E segundo, ele disse: coloque aqui não apenas alguém ajuizado dos problemas, mas alguém que tenha sabedoria. E aqui essa expressão sabedoria, shakan, em hebraico, significa aquele que tenha habilidade, aquele que possa resolver, aquele que tem conhecimento suficiente para conseguir resolver o problema. Ele diz: coloque um líder, mas entenda, não coloque todo o peso sobre ele, coloque pessoas sobre a delegação dele. Ele diz: você escolhe agora então alguém ajuizado e sábio, e debaixo dele coloque administradores. Faça gestão de pessoas. Aprenda a quem vai ser o líder e quem vão ser os subordinados. Nunca coloque todo o peso nas costas de um líder de setor, de um responsável, de um supervisor. Às vezes o seu José está lá na obra, o seu José está lá, foi contratado por uma obra, e às vezes o seu José pode ser contratado para 2, 3 obras. Às vezes o seu José não pega tanta obra, porque ele sabe que é difícil colocar pessoas, né? Mas vamos supor que ele agora precisa colocar alguém responsável. Quem ele vai colocar responsável? A Bíblia diz: coloque alguém que saiba solucionar problemas. Não coloque alguém que é amigo, não coloque alguém que é parente, não coloque alguém se não sabe solucionar problemas. Faça esse filtro, a Bíblia está nos dizendo. Não é porque é brother, não é porque tem QI, é porque resolve. E ele agora traz um princípio de finanças absurdo aqui. Ele diz: você vai guardar durante os anos de fartura 1/5. Alguém aqui sabe quantos por cento é 1/5? Pega 100, divide por 5, dá quantos por cento? Quantos? 20%. 20%. Ele disse: nos anos de fartura, tu vai guardar, tu vai fazer uma poupança de 20%. E um pouco à frente nós vamos ver para que era esses 20%. 10% era fundo de reserva, e 10% era fundo de investimento. Lembra que nós falamos lá atrás sobre aproveitar as oportunidades quando vem? Eu conheço pessoas que perderam muitas oportunidades porque não tinha o fundo de investimento quando elas apareceram. Putz, apareceu uma oportunidade, puxa vida, perdi. Por quê? Porque eu não tinha o fundo de investimento, eu não tinha o capital necessário. E aqui nós temos um princípio de 4.000 anos atrás, que Deus deu a José para ele dar a Faraó. Faça um fundo de reserva, 20%. Tem um livro, eu sempre digo que quando não conta que é da Bíblia, é da best-seller, né? Aí depois eu falei que eu escrevi o texto do lado. Alguém já ouviu falar do livro O Homem Mais Sábio da Babilônia? O livro O Homem Mais Sábio da Babilônia foi um best-seller mundial. Mundial. Vende igual água. Se você for em qualquer livraria, você vai encontrar esse livro. E eu vou resumir para você o livro inteiro. O livro inteiro. Ele fala o livro inteiro uma coisa só. Eu li o livro. E o livro inteiro fala uma coisa só. O que José acabou de falar. As oportunidades vão vir e você não vai ter caixa. No livro inteiro ele diz assim: se você tiver que escolher pagar a despesa e fazer um caixa, faz o caixa. Por quê? Porque se você for pagar a despesa, nunca vai ter dinheiro para nada. Porque a gente sempre cria uma despesa nova, né? Então que o caixa seja a despesa, entendeu? Tem gente que fala: vou pagar primeiro minhas contas, né? Certo? Então, que esse caixa seja uma conta. E o livro inteiro, e aí vendeu igual água. E as pessoas falaram: uau! Esse escritor, ele tem uma sabedoria absurda. O homem mais sábio da Babilônia. E o livro conta de pessoas que iam procurar
a Babilônia foi, no período de Nabucodonosor, a nação mais próspera do mundo, e as pessoas queriam conhecer quem era o homem mais sábio da nação mais próspera do mundo, e quais eram os conselhos que ele tinha para dar. E o conselho que ele tinha para dar era: você precisa fazer um fundo de reserva e de investimento. Estava aqui. Mas ninguém lê Bíblia, né? Gosta de ler o livro. Em um versículo resumiu o toletão do livro. Eu não estou falando que eu achei, eu não li sinopse, não, eu li o livro. Estava aqui. Ele disse: Faraó, ele não mandou Faraó guardar 20% no período das vacas magras. Ele mandou guardar em qual período? Das vacas gordas. Você sabe quem ficou muito rico na pandemia? Quem ficou muito rico na pandemia? Os ricos. Quem ficou pobre na pandemia? Quem ficou mais pobre na pandemia? Os pobres. Por que os ricos ficaram ricos na pandemia? Porque a pessoa não conseguiu trabalhar e ela precisava de dinheiro. O que ela fez? Ela foi vender, por exemplo, o quê? O carro dela. Foi vender, por exemplo, o quê? A casa dela. Foi vender, por exemplo, o quê? O terreno que ela tinha, porque precisava de caixa. É porque a obra ficou difícil, fica em casa, não pode trabalhar. Quem comprou? A outra pessoa também está vendendo, não tinha condição de comprar. Mas quem tinha condição de comprar, o que aconteceu? Comprou. Agora eu pergunto hoje, os preços já voltaram a subir, sim ou não? Já. Fez assim, ó. Voltou. Algumas semanas seguintes daqui, a gente provavelmente vai chegar quando o José começa então nos 7 anos de vacas magras vender. Ele vende, ele não doa não, tá? Não é vacina do Covid que doa não. Ele começou a vender o cereal para os egípcios. Faraó foi exatamente naquele momento que se tornou a nação mais próspera do mundo. No primeiro ano, deu dinheiro. Acabou o dinheiro. No segundo ano, falaram: e agora? Nós não temos mais dinheiro para comprar. Ele disse: me dá o gado. Deram o gado. No terceiro ano, eles falaram: agora a gente não tem dinheiro nem gado. O que a gente faz? Sabe o que eles falaram? Você tem terra, não tem terra? Então, mas aí como é que a gente sobrevive? Não. Vocês vão dar a terra para mim, eu vou arrendar ela de volta para vocês, e vocês depois me dão 20% a vida inteira, até o final da eternidade aí para vocês. 1/5. Sabe o que acontece? Dali para frente, Faraó se torna dono de todas as terras do Egito. Todas. Com exceção da terra dos sacerdotes, porque Faraó dava comida para eles de graça. Mas com exceção da terra dos sacerdotes, toda a terra do Egito se tornou de Faraó. Todo o Egito do Egito foi para Faraó. Todos os animais do Egito foi para Faraó. E ele ganhou uma renda passiva. Ele ganhou... A galera agora podia trabalhar, mas a terra era de Faraó e eles tinham que pagar 20% da colheita para Faraó. Isso nos 7 anos de vacas magras. Mas isso começou quando? Aqui. Lembra que a gente falou lá no começo sobre plantar e colher? Essa colheita aqui demorou uns 7, 8, 9 anos. Mas o próprio Faraó, ouvindo o conselho da sabedoria de Deus, plantou. Agora, quantos de nós aqui, e eu não falei, tem gente que faz fundo de reserva, mas faz fundo de investimento, faz fundo de oportunidade. Esse livro curioso, ele só chama de outro modo, ele fala potes, né? Você tem que ter o pote da reserva, você tem que ter o pote da oportunidade, mas está aqui. E ele diz assim: faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra. Tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores, toda a colheita, dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento na cidade, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra, nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho, então, foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Se alguém quiser ir chamando as crianças para ficar preparados aqui, fica à vontade. O conselho foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Um escravo acabou de chegar e deu um conselho para eles que eles falaram: uau, ninguém aqui imaginou nisso, ninguém pensou nisso aqui. Disse Faraó aos seus oficiais, versículo 38: acharíamos porventura um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo.
somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Uau! Sabe o que eu acho incrível? É que ele dormiu uma noite na masmorra, na outra noite ele já estava dormindo no Egito como o segundo homem mais poderoso. E tudo por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Tudo porque ele guardou os códigos de sabedoria de Deus. Tudo porque ele plantou e chegou o momento da colheita. Tudo porque ele honrou ao Senhor. E quem a honra, a honra. E quem a glória, a glória. Sabe o que ele acabou de dizer? Qual foi o motivo que Faraó escolheu ele? Se Deus revelou isso a ele, não tem ninguém mais ajuizado do que ele. Não foi isso? E se lá atrás ele tivesse dito: é você que revela sonho? Ele disse: eu mesmo. Vocês perceberam como Deus acabou de honrá-lo? Como ele colocou a Deus em primeiro lugar? Qual foi a motivação que Faraó colocou ele como responsável? Olha o que diz aqui: acharíamos algum homem que é o Espírito de Deus? E um pouco mais à frente, ele diz exatamente isso: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Uau! Ele honrou ao Senhor um pouco antes, e o Senhor já o está honrando aqui. Um pouco antes ele disse: é você que faz isso? E ele disse: eu não, é Deus. Ele disse: então me conta. E ele revela o sonho. E ele fala: uau, realmente foi Deus. E se Deus abençoou você assim, com tanta sabedoria, tão ajuizamento, então você vai ser o responsável. Irmão, se ele tivesse tomado a glória para si, acredito que ele, por mais que tivesse até trazido a solução, porque a motivação, e nós vimos na Bíblia, de Faraó, foi exatamente: já que Deus está com você, eu quero um cara de Deus comigo. Olha a plantação e colheita. Essa aqui foi em segundos, hein? Essa aqui foi em minutos. Vamos avançando aqui ao fim. Versículo 45. José chamou Faraó, eu gosto desse nome, Zafenat Paneia. Tirou o nome dele agora de hebreu e deu a ele o nome egípcio. Mas é curioso o significado desse nome. Alguém sabe o significado do nome Zafenat Paneia? Sabe qual é? Significa tesouro do repouso glorioso. Ou seja, aquele que descansa e por isso recebe honras. Uau! Esse rapaz, ele descansa no Deus dele e por isso ele é honrado. Já que é isso, eu vou dar o nome dele de Zafenat Paneia. E esse foi o nome que ele começou a ser chamado dali para frente no Egito. Como líderes, tesouro do repouso glorioso. Tesouro do repouso glorioso. Ele avança e Faraó agora institui para esse homem uma família. Porque líderes, aprendam isso, tá, meninos? Homens têm família. Solteirões são meninos, são crianças. Tá? Hoje é dia dos pais. Homens têm família, meninos são solteirões. Meninos não querem compromisso. Gente, só quem é casado aqui sabe bem a diferença da responsabilidade de quem tem uma família para aquele que é um solteirão, um Dom Juan. Homens têm família, meninos não. Ele quer ser um líder? Ok. Sabe qual é a primeira coisa que o Faraó fez? Solteiro no meu governo tu não fica, cara. Solteirão aqui no meu governo você não vai ficar. Então o próprio Faraó chega para ele e diz: então, vou te dar uma mulher para você casar. E a Bíblia diz: ele deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Se eu pudesse avançar, nosso tempo já foi, existem outros princípios, mas esse último é precioso. Diz que ele conheceu tudo aquilo que ele seria responsável. Ele andou por toda a terra do Egito. Sabe qual que é um dos melhores vendedores de carro? Temos aqui vendedores de carro aqui. O cara que conhece o
carro. Se eu não conhecer o meu produto, se eu não conhecer meu serviço, se eu não for um especialista, como posso oferecer o over-delivery? Como posso oferecer mais do que esperado? Cada um de nós aqui tem áreas de atuação. Eu não conheço nada do trabalho do Og. Mas tudo bem, eu não faço o que o Og faz, mas o Og tem que saber. Na área do Edil, não sei nada. Ixi, não sei nem comprar. Mas tudo bem, porque se eu for lá, eu digo qual é o meu problema, vocês dizem qual é a minha solução. José, a primeira coisa que ele fez, não foi receber glórias e honra, mas por 2 vezes a Bíblia diz, então ele foi fazer o quê? Deixa eu conhecer toda a minha área então de atuação agora. Foi conhecer todo o Egito. Irmãos, esse foi o resumo do resumo do resumo. E essa pincelada, espero que você seja edificado, se você aplicar. Lembra lá de Deuteronômio 28? Se ouvires a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Se. Porque senão, não serve para nada. Gastou seu tempo, podia ter dormido até mais tarde. Amém? Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, pela sabedoria que o Senhor dá na sua palavra. Há mais de 4.000 anos, e desde sempre, o Senhor nos trouxe palavras verdadeiras. Somos gratos a Ti, porque a Tua palavra passa. Os reis passam, mas a Tua palavra permanece. Senhor, a Tua palavra ela é eterna. Senhor, a Tua palavra se mantém. E ela é tão atual para nós, como era nos dias de José. Nós louvamos o Teu nome e Te adoramos, em nome de Jesus. A gente gostaria de colocar as crianças e a gente tirar uma foto para os